pouco. Então, a gente vai falar um pouco sobre o narcisismo. Que o narcisismo é um traço de personalidade, que tem sido cada vez mais discutido nos últimos anos, né? E é comum que muitas pessoas se perguntem se tem ou se já tiveram alguém narcisista em suas famílias. A complexidade desse traço de personalidade faz com que surja uma série de perguntas do tipo: como que a gente identifica o narcisismo em um membro da família? Quais são as origens desse comportamento? E o mais importante, quão comum é ter alguém narcisista em nossa própria árvore genealógica? Então, hoje, para essa live, trouxemos aqui para discutir sobre esse tema tão polêmico e sério o psicanalista Joedson Neto, que é especialista em traumas de infância e narcisismo. Mas antes de te passar a palavra, Neto, passo para a nossa também psicanalista, Giane, para dar um oi para todos vocês e falar um pouquinho. Gi, a palavra é sua. Obrigada, Charlene. Boa noite a todos. Realmente falar sobre o narcisismo é de extrema importância, porque o que o narcisismo, uma pessoa narcisista, imprime de sofrimento na vida de uma pessoa é algo surreal. E conhecer essa patologia, esse transtorno de comportamento, melhor dizendo, né, isso vai fazer diferença na vida de pessoas que sofrem uma vida inteira e muitas vezes sequer ficam sabendo. O narcisismo ele pode surgir de duas maneiras, tá? Uma que pode ser pelo fator de uma malformação no córtex pré-frontal, que isso foi avaliado em estudo de serial killers, vários, inúmeros, que tem o traço de psicose, e essa anomalia foi identificado posteriormente no traço de personalidade narcisista. E ele também pode ocorrer, sem ter essa anomalia, e no aprendizado, onde a gente, quando é criança e está elaborando o sistema do circuito empático, onde a gente aprende a reconhecer as emoções, entender quais são as emoções e a resposta correta para cada tipo de emoção. Quando isso não é aprendido de maneira correta, por exemplo, um lar que não orienta até de maneira, por ser opressor, a criança ela não reconhece isso e acaba desenvolvendo o transtorno de personalidade narcisista. Mas quem vai falar minuciosamente, em detalhes, com riqueza de informações, é o Neto, que a gente convidou para participar dessa live. Então, estou passando a palavra ao Neto, que é especialista em trauma de infância e narcisismo. Olá, pessoal. Boa noite, meninas. Olá, pessoal. É um prazer, satisfação ser convidada por vocês, né? Desde já agradecer pelo convite. Então, parto do princípio do que me levou, né? A psicanálise e o que me levou a gostar de estudar essas questões relacionadas ao narcisismo. Eu, por volta de uns 5 anos atrás, não uma realidade muito distante, né? 5 anos é pouco tempo, eu não conhecia nada, nem de psicanálise, nem conhecia nada de narcisismo, nem sobre transtornos mentais. E também fui uma pessoa que tive até um certo preconceito com a questão de terapias. Sabe aqueles paradigmas, aqueles dogmas, terapia é coisa de doido, isso não serve. Até você ter a necessidade de fazer terapia e descobrir o quão rica é a terapia e o quanto ela pode te libertar justamente dessas amarras, dessas travas, né, desses tentáculos, que é a questão narcísica. E eu fui, não sei se eu posso dizer acometido, eu caí dentro do ciclo de abuso por vir de uma família. Eu não posso falar assim que as características da família que vai fazer com que você possa entrar ou não dentro desse ciclo de abuso é uma falta de cuidado na infância. Porque assim, a criança ela precisa ser cuidada, ela precisa ter aquele afeto dos pais, e quando ela cresce entendendo que ela é responsável por nutrir as necessidades dos pais, ela acaba não conseguindo olhar para ela.
lá no futuro, lá na frente. Ou seja, ela acaba tendo essa necessidade de validação por outras pessoas. E aí, como você tem esse vazio existencial e você necessita dessa validação, você é um fácil alvo de ser conectado por um narcisista. Porque o que é que o narcisista quer? O que é que o narcisista procura? Justamente aquilo que ele não é, aquilo que ele não tem. Porque ele é um sepulcro caiado. Ele é bonito por fora e podre por dentro. Mas ele tem um faro aguçado para captar empatas. E o que são empatas? Empatas são pessoas que têm capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando eles veem essas pessoas que têm capacidade de se colocar no lugar do outro, que são dependentes emocionais, são alvo fáceis para eles. Então ele lança sua teia, atrai essas pessoas para o seu ciclo de abuso, que é o que nós vamos chamar de o love bomb. Ele aplica o love bomb na vítima. A vítima, por estar totalmente codependente e necessitada de validação, de prontidão, sugada para dentro do ciclo, porque, poxa, caramba, minha vida inteira procurei pessoas que cuidassem de mim, que me validassem, e encontrei essa pessoa. Então, o narcisista, ele tem a capacidade de espelhar os seus gostos, né? Se você gosta de feijão com arroz, ele também vai gostar de feijão com arroz. Se você não gosta de cebola, ele também não vai gostar de cebola. Pronto, encontrei a pessoa da minha vida. Essa aqui é a pessoa que eu sempre procurei. Vou contar, minha amiga Giane, você não sabe o que aconteceu. Eu encontrei uma moça ali, que eu não gosto de pimenta, ela também não. Que incrível. Isso conecta. E por essa questão de você ter essa necessidade de validação, e o narcisista, ele cada dia mais ele joga o love bomb para cima de você, e você acaba cada vez mais se apaixonando por aquele ser inexistente. E você, por ter essa codependência, cada vez mais vai se nutrindo daquela presença do narcisista. Mas só que isso daí é uma tática de manipulação. Só que você não sabe. Quando você é sugada para dentro do ciclo de abuso, começam as outras fases, que é as fases de manipulação, como o gaslighting, como o hovering, a depreciação. E aí, quando chega na parte final, que nós chamamos de descarte, que a vítima já está totalmente despersonalizada, a vítima já está totalmente destroçada, ela é descartada. Ou seja, aquele ser que você criou, que era um ser perfeito, que era um ser que ele ia livrar você de tudo, tudo na sua vida, e não encontrei o ser perfeito. Ele despersonaliza e agora começa a tratar você como literalmente um lixo. Um pedaço de merda, literalmente. Desculpa até o termo. Só que aí você acha que então, teu escape, ele me descartou, então agora eu vou procurar me libertar disso e agora eu vou para a vida. Só que não. O prazer do narcisista é ver você totalmente destruído. Destruído. Só que naquele momento que você está destruído e que ele descartou, você não tem serventia. Porque ele já sugou tudo que tem que sugar de você. Ele vai voltar. Tem duas coisas na vida que é certeza. Uma é a morte e a outra é que o narcisista vai voltar. Tá? Essas são as duas certezas na vida. Então, quando ele vê que você está totalmente destruído, você não tem serventia nenhuma. Mas quando ele percebe que você está conseguindo se reerguer novamente, ele aparece de novo com aquele oi no WhatsApp. Oi, sumida. E você, por não estar totalmente curado, você é sugada de volta para dentro do ciclo de abuso. Porque ele aplica o hovering em você. O que é o hovering? O hovering é um teste. É um teste. Ele lança um tentáculo ali para ver como é que está a situação, e aí você acaba caindo, porque você está com a dependência emocional dele. Então você acaba voltando para dentro do ciclo de abuso. E geralmente esse hovering, ele vem aplicado também por um love bomb. Então ele vai vir com falsas promessas. Ó, Giane, olha, Charlene, eu vou mudar. Eu prometo que dessa vez vai ser tudo perfeito. Dessa vez, é porque daquela vez lá aconteceu isso comigo e eu não consegui entregar o que você merecia. Você é uma mulher especial. E você, caramba, olha ele de novo com love bomb. Mais uma vez você é sugada para dentro do ciclo de abuso. Narcismo. E aí, quando você vai se dar conta lá na frente de que você passou por todo esse abuso narcisista, você já está totalmente destruído. E isso exatamente foi o que aconteceu comigo. Saí totalmente despersonalizado, sem saber o que eu era, com vontade de não existir mais, não conseguia ajuda de amigos, não conseguia ajuda de alguns profissionais, até encontrar uma amiga minha, psicóloga, que eu comecei a contar essa história. Ela, cara, isso aí tem requintes de narcisismo. E eu falei, o que é narcisismo? Narcisismo é caracterizado por isso, por aquilo, por isso, por aquilo. E eu comecei a gostar do assunto. E toda vez que eu ia pesquisar, cada vídeo que eu via, cada artigo que eu lia, conectava tudo comigo. Caramba, eu vivi isso.
caramba, isso aqui aconteceu comigo. E aí fui estudando mais artigos, aí fui vendo a questão da psicanálise, e aí pronto, me conectei com a psicanálise, e ao ver um vídeo do Dr. Elton, né, que é o diretor do Instituto IAB Psicanálise, eu vi ele falando algo sobre propósito, né, que é algo relacionado ao nosso propósito. Se você gosta de uma pessoa, se você gosta de ajudar pessoas, você está no caminho certo. Você teve experiência com sofrimento, então, mais uma vez, você está no caminho certo. Venha, seu lugar na psicanálise. E eu pensando ali, meu Deus, será? Uma pessoa que é totalmente... não vou falar contra, mas é uma pessoa totalmente que não entende o que é essa questão de terapias. Eu sou uma pessoa preconceituosa. E comecei a estudar psicanálise. E cada dia que eu fui estudando, fui me encantando mais ainda, e aí também conectei a questão do narcisismo, que foi o que eu passei na minha... com minha ex-namorada, né? E aí uma coisa conectou a outra e hoje eu estou aqui a convite de vocês, né? Eu acho que eu até me estendi, né? Falando muito da minha história. E hoje estou aqui para falar para É vocês. ótimo a gente saber um pouquinho. E Neto, aproveitando esse gancho, assim que você falou um pouco da sua história em relação ao narcisismo, até por conta dessa sua escolha, até nesse nicho na psicanálise, me fala como é que nasce um narcisista? A pessoa já nasce narcisista ou se cria o narcisismo? Boa pergunta. Por muito tempo se entendeu-se que a pessoa já nasce com narcisismo, a pessoa já nasce com narcisismo. Mas um projeto Genoma de 2023, os cientistas chegaram à conclusão que há sim uma conexão com o gene do narcisismo, ou seja, ele vem hereditário. Se você já teve algum parente na sua família relacionado a algum transtorno de humor, tem um gene, mas não necessariamente esse gene vai ser ativado. Os cientistas chegaram à conclusão que é epigenética, né? Ou seja, o narcisismo você aprende no seu âmbito familiar, aquilo que Freud vai dizer, né? Nós somos a média das 5 pessoas a qual convivemos, né? Então você aprende ali no seu convívio familiar. O narcisista, do transtorno de personalidade narcisista, que ele se torna pai, se torna mãe, tem um quesito muito importante que ele chega ao extremo. O preto, ou o branco, ou a luz, ou as trevas. Ele não consegue fazer essa diferenciação de cores. É preto, é cinza, é rosa e é branco. E essa questão está intrínseca em uma questão que vem para proteger nós quando somos bebês, né? Porque quando somos bebês ali, não conseguimos nos defender do que é a vida, né? Nós só temos respostas emocionais para aquele ambiente que nós estamos vivendo. E isso que a psicanálise vai dizer, nós chamamos de clivagem, que é o que faz a separação. O bebê, ele não sabe o que é o certo e o que é errado, o que é o bom, o que é o mal, mas ele está tendo aquelas respostas na vida dele. Então a própria psique dele faz essa clivagem do que é o bom e do que é o ruim. Olha, isso aqui é totalmente bom, isso aqui é totalmente ruim. Ou seja, é a questão mais de o bem contra o mal. Só que essa criança, quando ela vai crescendo, ela vai tendo mais noção, vai se formando mais seu cérebro, ela percebe que aquelas pessoas que eram totalmente boas, ela percebe também que essas pessoas podem ser totalmente más. Ou seja, papai e mamãe não é totalmente perfeito. Papai e mamãe também pode ser imperfeito, sabe? Pode ser imperfeito. Aí, o que é que vai acontecer nessa situação? A criança, ao perceber que seus pais não são totalmente perfeitos, vai acontecer algo que Melanie Klein vai chamar sobre a depressão do bebê. O bebê vai entrar num estado de depressão para que ele possa compreender que seus pais não são totalmente bons e não são totalmente ruins. Então, aquelas pessoas que conseguem lhe promover o bem, elas também conseguem lhe promover o mal. E essa fase também é muito importante para a criança, justamente para ela aprender esse quesito de que existem pessoas que não são totalmente luz, e existem pessoas que não são totalmente trevas, para que ela possa ir para um caminho da maturidade. E aí é diferente do narcisismo, do narcisista, do transtorno de personalidade, que ele não consegue fazer essa diferenciação, justamente pela sua criação e pela sua formação. Ele só consegue ver tudo totalmente preto ou tudo totalmente branco. Ele não consegue ver a qualidade boa nas pessoas e a qualidade ruim nas pessoas. E por essa criação dele, que ele só consegue ver as coisas ruins, a podridão que ele é, a pessoa ruim que ele despersonaliza, porque senão ele não consegue sobreviver. Se o narcisista pudesse olhar para ele
sobre a perspectiva daquilo que ele não ia conseguir sobreviver. Então ele vai ter que criar um falso eu. Então nesse momento ele cria esse falso eu para ele poder conseguir viver. Não sei se fiz entender. Entendi. Egi, tem algo a complementar? Essa parte que o narcisista ele não consegue se enxergar, se olhar, porque ele passou por algum trauma, ou ele não entendeu, não conseguiu, não teve o suporte necessário para reconhecer emoções, ter as respostas corretas, ele se perde num mundo só dele, onde ele é o centro, e como ele não recebeu afeto, ele não reconhece as emoções, ele vai procurar essas emoções de uma forma incorreta. É aí que entra a manipulação. Ou de pai ou mãe com o filho, né? Fazendo com que essa criança, essa pessoa que o narcisista tomou como a gente chama de vítima, eu não gosto muito dessa palavra, mas pega essa pessoa e transforma a vida dela numa montanha-russa emocional. Por quê? Porque como eles não têm emoções, eles precisam captar as emoções das outras pessoas. E é aí que gera um imenso sofrimento. E quem está sob o controle de um narcisista não tem ideia do que acontece. Por quê? Os relacionamentos eles são feitos a partir de uma conexão de amor, de um pai, um filho, irmãos ou avós. E a pessoa, né, que está envolvida nisso, ela não consegue perceber porque ama, porque acredita que aquela pessoa está fazendo o melhor para ela. E isso acaba gerando uma confusão na cabeça, que foi o que o Neto estava falando, de que essa pessoa é boa ou ela é ruim, porque ora me trata com tanto amor, me elogia, e daqui a pouco tem alguma coisa errada. Então, o intuito da gente abrir uma live como essa e falar sobre esse assunto é ajudar as pessoas a conseguirem identificar essas manipulações, essa montanha-russa, e verificar que ela está na mão de um narcisista. E esse é o primeiro passo para alguém conseguir respirar, se é que se pode respirar dentro de uma relação dessa. E isso, quando acontece dentro da família, isso é muito pesado. Muito pesado. Pegando o gancho do que Gi trouxe ali. Então, Gi, o que acontece? Eu e você e a Chay, nós podemos vir da mesma mãe e temos personalidades totalmente diferentes, né? Então, isso vai estar caracterizado mais naquela criança que ela nasceu mais com a personalidade egoísta, sabe? Tudo tem que ser do meu jeito, eu quero dessa forma. Eu fui criado com também, entre aspas, um senso de grandiosidade já exacerbado, onde eu posso tudo da forma que eu quero, tem que ser assim. Então, essa criança, ela passa por tanta... porque, assim, a vida vai nos impor vários nãos, né? Só que essa criança, ela não foi treinada para receber esses nãos. Então, em determinados momentos, essa criança, ela vai sofrer tanta vergonha, que a própria psique dela não vai suportar. Não vai suportar. E essa dor é tão grande, tanto física como emocional, que a sua psique fala, peraí, calma que eu vou te ajudar. Calma que eu vou te ajudar. Nesse momento, ela faz com que você esqueça totalmente o que é o seu eu real e cria um falso eu. E por que a criança cria esse falso eu? Porque ela sabe, se ela for aquilo que ela é de verdade, ela não vai conseguir ser amada. E por mais ela cria esse falso eu, por mais que ela saiba que esse eu foi criado justamente para buscar a validação das demais pessoas, ela sabe que ela não merece aquela validação. E essa criança, ela vai chegar na fase da adolescência sem nenhum senso de eu verdadeiro criado. Sabe aquela bússola que você olha para dentro de si e você consegue distinguir o que é certo e o que é errado? Meu Deus, eu estou machucando outras pessoas. Zero senso de eu criado.
Porque aquela vergonha que ela sentia na infância era sua psique falando justamente o que o Gi disse. Olhe, essa dor aí precisa ser vista. Mas a criança ela não consegue verbalizar aquela dor que ela está sentindo. E sem os pais presentes, infelizmente, essa criança tende a levar essa despersonalização para a sua fase adulta. E, quer falar mais alguma coisa? Vocês ou posso continuar? Pode continuar. Pode continuar. Seguindo então, essa criança vai levar para a sua fase adulta essa despersonalização. E para que ela, como eu já disse, para que ela não se depare com o seu eu real, ela agora vai tentar construir uma rede de pessoas que possa validar o seu senso de grandiosidade. Porque ela não consegue lidar com aquilo que ela é de verdade. Eu sou um ser humano ruim, eu sou totalmente podridão, ninguém gosta de mim. Então ela começa a visualizar o que é que as pessoas fazem para ganhar validação. Ah, então é com isso que eu ganho validação. Ah, então ela vai construir esse senso de grandiosidade nela e lançando seus tentáculos para todo mundo. Justamente para que ela não se depare com o seu eu real. Pode seguir? Estou indo a Vera aí. Pode ir. Então, esse adulto, então, com esse senso de grandioso exacerbado, agora ele vai com a busca incessante sempre por atrair parceiros codependentes, justamente para nunca despersonalizar. E como eu já disse, a experiência que eu tive é aí que você é atraído, porque quem é a vítima perfeita? Quem é a vítima perfeita para deixar o narcisista no pedestal? É justamente aquela vítima que precisa de validação. Ou seja, o narcisista, ele não ama ninguém, mas ele sabe que você precisa dessa validação. Então, o que é que ele fala? Olha, você vai me colocar no pedestal, e em troca de você me colocar no pedestal, eu vou permitir que você me ame. Tá? Olha só como é a troca. Eu vou permitir que você me ame. Então, para que eu permita que você me ame, você me coloque sempre no pedestal. Então, o narcisista olha sempre de cima para baixo. E o que vai caracterizar essa forma de narcisismo é o seu senso de grandioso exacerbado, essa necessidade de validação extrema. Por exemplo, esse narcisista, ele virou pai, e ele tem necessidade de validação extrema. O casamento de Giane vai acontecer hoje. Olha o que vai acontecer. O casamento de Giane é um marco. O casamento dela é um marco. Mas esse pai, ele não consegue lidar com a podridão que ele é. Então, ele não consegue lidar com que os holofotes sejam voltados para Giane. Então, para que ele possa chamar essa atenção, ele vai fazer uma bagunça no casamento, ele vai dar um piripaque, ele vai fingir um ataque cardíaco, que é para os holofotes serem voltados totalmente para ele. Totalmente para ele. E isso vem como uma compensação pela impressão de que ele não é um ser humano perfeito. Toda hora vem essa compensação, você não é um ser humano perfeito, você não é perfeito, você não é perfeito. Mas só que o próprio narcisismo dele já encontrou uma forma de defendê-lo. Calma. Você não é imperfeito. Essa coisa que tem de diferente de você é porque você é especial. Ele, nossa, eu sou uma pessoa especial, então eu sou narcisista. Então ele começa a se sentir especial. Então, já que eu sou especial, vocês, para ter um pingo da minha atenção, vão ter que me validar. Essa busca Oi, você pode falar, né, tu? Outra característica que é muito forte no narcisista é a falta de empatia. Ele não consegue sentir empatia por ninguém. Olha uma coisa que eu vou dizer, tá? Ele sabe tudo que ele está fazendo. Muitas pessoas, às vezes, o narcisista não sabe que ele é narcisista, ele não sabe ele sabe totalmente o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele te fez, te machucou. Ele sabe que aquela palavra que ele lançou contra você fez com que você chorasse. Agora, o que ele não consegue é se colocar no seu lugar. Ele não consegue ter empatia por ninguém. Então, o narcisismo ele é caracterizado por essas três características. Necessidade de validação, necessidade de atenção extrema, tem que ser colocado no pedestal, e a falta de empatia. A falta de empatia ela é caracterizada por conta do vazio que ele experimentou lá no início da infância, né? E sim, por conta de alguma pressão, de alguma vergonha que ele passou muito grande e que ele leva essa vergonha para o resto da vida. Então, são dois fatores que são muito fortes no narcisista, que são as máscaras que ele usa
para ser um ser perfeito e explorar a emoção dos outros para se preencher, já que ele é vazio. No fundo, resumindo, o narcisista é uma pessoa extremamente triste. Quando a gente começa a estudar na psicanálise, isso mudou a minha visão de mundo, né? Porque a gente começa a olhar os traumas, a gente começa a olhar lá atrás, quando tu vê uma pessoa que tem comportamentos assim, a gente começa a enxergar aquela dor lá no fundo, aquele vazio, não justificando, tá? Mas o fato de entender isso, e principalmente quando a vítima começa a se reconhecer nesse ciclo, ela começa a se tornar um pouco mais leve. Ela começa a tirar um peso de cima que é absurdo, porque o narcisista ele imprime em cima da pessoa tudo que ele quer, tudo que ele deseja, o medo dele, a vergonha, né? Então fica tudo jogado em cima de alguém. E isso destrói. Foi como o Neto falou, que a pessoa ela perde a sua personalidade, ela perde a sua identidade, ela fica totalmente atrelada ao narcisista porque ele manipula as emoções, né? Então, conhecer isso, a gente conseguir relatar como é que acontece os diálogos, as fórmulas que eles usam, e eu vou dizer, e consigo validar com experiências de pessoas que contam, o que a gente vê de relatos, o quão inteligentes eles são, porque eles estão sempre se adaptando, o tempo inteiro. Né? São perfeccionistas quando o assunto é mudar de máscara, é mudar de personalidade, é se adequar. Quando ele sente que alguém pode perceber alguma coisa, ele arruma o cenário, ele fica tudo perfeito, ele diz a palavra que a pessoa quer ouvir, ele dá o tempo certo, ele joga a isca para a pessoa assim, daqui a tanto tempo vai acontecer tal coisa, e vai acontecer, e fica no futuro, que agora esqueci o nome, mas existe uma das manipulações táticas de manipulação é essa, ficar sempre projetando o futuro para que a vítima fique amarrada ali. Ela né? O falso futuro, né? Exatamente. Porque ela assim, tá ruim, mas já foi bom. Mas vai melhorar. Agora melhorou, agora tá ruim de novo, agora melhorou, agora tá ruim de novo. Então ele faz esse jogo, porque ele é todo confuso também, né? Ele é medo puro, ele é pavor puro. Quando se conhece exatamente o que acontece, como que eles são, conseguem enxergar, né? Aliás, a vítima, quando começa a cair a ficha, né? E a entender o ciclo, ela fica assim, a palavra que a vítima mais usa, que eu já ouvi, é surreal. É surreal. É surreal. Não, isso não é real? Meu Deus, o que é isso? Né? E quando isso acontece, quando a pessoa reconhece o seu manipulador, o narcisista da sua vida, como um pai, uma mãe, né, um genitor, gente, isso é pesado demais. Porque quando tu te apaixona por alguém, quando tu casa com alguém, é um estranho que entra na tua vida. Mas quando isso vem da tua raiz, né, que é o que a gente está discutindo hoje, quando isso vem da raiz, isso é devastador. Devastador. Né? A pessoa... Pode terminar. Falar. Não, pode concluir, Gi. Agora eu esqueci. Pode falar. Aí é onde que entra, né? Principalmente quando pai ou mãe o narcisista. Aí é onde que entra como é que o filho deve agir nessa situação. Perfeito.
atitude do filho em relação a isso? Antes de chegar nesse ponto, aí pegando o gancho que a Jane disse, porque, Jane, a questão de ele não ter empatia. O porquê dele não ter empatia? Porque ter empatia é reconhecer que eu sou fraco. E eu reconhecer que eu sou fraco é eu me conectar com o meu eu real, e eu não posso. Então as pessoas perguntam, então, já que o narcisista ele sabe o que ele está fazendo, então por que ele não muda? Porque há essa falta cognitiva nele, que é uma coisa que nós vamos chamar de ele não consegue pedir desculpa. Porque pedir desculpa é conectar ele com o eu real dele, e ele não consegue. E essa questão do como é que o filho vai lidar com os pais narcisistas é difícil na infância, né? Porque na infância, né, na adolescência, nós dependemos totalmente deles, né? Nós não conseguimos levantar da nossa cama, vou pegar minhas malas agora e agora eu vou fugir daqui, desse lá. Vou fugir daqui. Hoje até está mais, não vou dizer mais fácil, mas hoje está mais acessível as informações, tanto aqui na internet, né? No Instagram, como lives como essa que nós estamos fazendo, como informações no YouTube. Essas vítimas narcisistas, né, esses filhos, ao se depararem com essas informações, acreditem. Acreditem que que tem um mundo aqui fora que pode te proporcionar felicidade, mas que para isso você precisa se afastar desse lado abusivo. Então, quando esse jovem, essa criança chega na fase da adolescência, comece, se você já desconfia que você está dentro de um lar narcisista, que seu pai é narcisista e sua mãe é também, não confronte. Não confronte. Comece cada vez mais a se programar para poder sair desse lar. Comece a projetar o seu futuro, comece se estruturar na questão financeira para você poder sair daí. Porque essas crianças, desde a infância, quando elas tiveram aquilo, se eu não me engano, esqueci agora o psicanalista, me fugiu o nome. Quando essa criança ela cresce com a necessidade de validação dos seus pais, ela não consegue olhar para ela. E como ela não consegue olhar para ela, mesmo que ela saia de casa, ela vai sair de casa, mas de costa para o futuro, com o olhar sempre para a casa dela. Porque ela acha que ainda tem algo nela, que é a culpabilidade. Não, eu sou culpado por meus pais serem assim. E ainda eu vou para a vida, mas de costa para a minha vida, olhando para a casa dos meus pais. E vou querer salvar esses pais. Mas o que elas não sabem é que esses pais, eles não têm salvação. Tá? Né? Não vou abandonar meus pais, vou largar de mão. É um aprendizado que você vai ter que ter, né? A partir de muita terapia mesmo, para você ter esse entendimento do que é realmente o abuso narcísico, porque só falando aqui não dá nem para a gente ter noção do que é ele realmente para quem viveu. Essas pessoas saem dessas relações abusivas totalmente destruídas, com algumas até desenvolvem alguns transtornos, como borderline, transtorno antissocial, transtorno de dependência emocional. E mesmo falando aqui que essas pessoas, né, Jane e Charlene, precisam de terapia, há uma coisa que nós não pontuamos. É a forma estrutural que essa pessoa sai de dentro de uma família narcísica, né? Que ela sai sem nada. Ela sai praticamente com a roupa do corpo. Então, como é que uma pessoa dessa vai buscar ajuda? Como é que a pessoa dessa vai conseguir pagar uma terapia? E muitas das vezes, ainda quando ela sai de dentro de casa, as primeiras pessoas que elas vão procurar é aquelas que estão mais próximas dela ali. Mas ela não sabe que tem... E ainda tem julgamento, né, Neto? Porque como assim você está virando as costas para o seu pai ou para sua mãe? Sim, passa daquilo que você falou, Jai. Que a sociedade, erroneamente, canonizou a figura de pai e mãe. Colocou pai e mãe no pedestal, equiparou com Maria, mãe de Jesus, e hoje todas as mães recebem o título de especiais, lógico, com toda a vênia as mães que são especiais, mas que infelizmente são minorias, né? Então essas mães perversas, esses pais perversos, aproveitam desse título de nobreza que foram dados para as mães para abusar seu bel prazer, né? Dos seus filhos. Porque afinal de contas ninguém vai acreditar nesses filhos, porque mãe é mãe, pai é pai. Então ainda tem essa questão estrutural ainda, que a própria pessoa que está despersonalizada, ela vai buscar ajuda, e mesmo você ajudando, ela ainda não quer acreditar. Que aquele ser que gerou ela, que ela tanto buscou por amor, por validação, aquela pessoa não consegue amar ela. Porque, infelizmente, o narcisista, ele não consegue amar ninguém. Ele não consegue amar seu marido, ele não consegue amar seus filhos. É tudo em troca. O que ela dá para seus filhos e para seu marido é para justamente ser validado o ego dela.
É aquilo que eu acabei de falar no instante. Olha, eu vou te dar migalhas de afeto e em troca disso você vai me colocar no pedestal. É justamente sobre isso. Então, essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto que já conseguiu, né, escapar desse ciclo abusivo, ele tem que entender que a partir de agora ele tem que cuidar totalmente e exclusivamente dele. Gente, tenso. Fácil não é, né, ô Neto? Se fosse fácil, não ia existir a gente aqui, né? Com certeza. É bem Com certeza. complicado, é bem complicado mesmo. Com certeza. Aí vem a questão também das famílias, né? Essas bases familiares que já vêm com estruturas disfuncionais e acabam se conectando. Aí eu venho de uma árvore genealógica onde meu avô era narcisista e eu acabei não virando um narcisista, mas um codependente. Aí minha esposa veio de uma família onde a mãe dela era narcisista e ela era um filho dourado e acabou virando narcisista. Aí conecta um codependente com a narcisista. Aí vai transformar uma relação que é disfuncional. E essa relação disfuncional vão gerar o quê? Filhos. E aí essa relação narcísica sempre tem um tom de sadismo, tá? Um tom de sadismo. Sempre é alguém ali que coopera. O que nós chamamos de... Eita, me fugiu o nome agora. Macaqueadores? Não. Eita, me fugiu o nome agora. Então, tem esse sadismo. Que a mãe, se for narcisista, o pai vai ter que cooperar. Ou se o pai for narcisista, a mãe vai ter que cooperar. Porque como é que é essa cooperação? Com formas de agressões. Porque principalmente se for o pai narcisista, que é um dos piores, é o mais propício a se tornar um narcisista maligno, ele vai, além de utilizar toda essa massividade do narcisismo, ainda vai ter o machismo daquela questão do pai olhar para ele como um senso de grandiosidade. Eu sou o macho alfa, eu sou o provedor dessa família, eu mando em tudo, e ele tende a ser o mais agressivo. Então ele pode agredir essas esposas para que elas se tornem codependentes e se tornem e feche os olhos para os abusos narcísicos e até acabe ajudando ele nesse processo de manipulação e de agressão física e psicológica dos seus filhos. Tem um detalhe importante, porque tudo ao redor do narcisista é perfeito. Então, é como tu diz, ele precisa desse apoio para todo mundo fazer vista grossa ou validar ainda que ele é perfeito, que ela é uma excelente mãe e que a família é perfeita e que existe carinho, mas quando fica entre eles, o negócio fica complexo. Né? Porque, eu acho que tu estava falando do filho dourado e do bode expiatório, essa rede? Eu lembrei, facilitadora. Facilitadora. Isso. Não, isso e normalmente eles têm mais de um, tá? Eles precisam do maior número possível. Isso torna quase que impossível a pessoa sair, principalmente quando é filho, né? Quando ele vai sair, vai falar qualquer coisa da mãe ou do pai, as pessoas vão dizer, mas eles são maravilhosos, eles dão tudo para ti, mas é tudo, sabe? E ele ainda passa vergonha. E não adianta, como você mesmo disse, Neto, querer, como é que a gente fala? Não é entregar, revelar, né? Desmascarar o narcisista, pode esquecer. Por isso que a rede de apoio, a terapia, isso é fundamental. Porque a cabeça da pessoa está virada num ó e tudo ao redor conspira contra. Ela olha e diz assim, meu Deus, como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou respirar fora disso? E ninguém nem acredita em mim, ninguém me ouve, eu estou todo errado. E qualquer reação... É o louco, é o maluco, é o filho rebelde. Olha, é surreal. Eu sou obrigada a usar essa palavra, porque não tem outra para usar. Com certeza. Isso que você está falando por obrigação. Por obrigação, os filhos têm que se enquadrar dentro de uma seita, sabe? Então, isso, literalmente uma seita familiar. Verdade. Onde eles são obrigados a levar para fora do seu lar aquilo que a família é de mais perfeita. A minha família é perfeita, então os filhos são obrigados a ir para fora dos seus lares e levar isso, que minha família é perfeita, então ninguém vai desconfiar. Até justamente porque o narcisista, ele é astuto.
Então, antes de ele começar os abusos ali dentro de casa, ele já conquistou todo mundo que está lá de fora. Exato. Todo mundo que está. Exatamente. O que acontece? Esses filhos, né? Esse filho pode ser um só também, pode ser dois ou pode ser três. Como é que essa dinâmica vai funcionar? Digamos que com pais que são saudáveis, se ele tem dois filhos, por exemplo, e um sai com uma personalidade um pouco egoísta e o outro uma personalidade mais de boazinha, sabe? Eles vão rivalizarem. Um exemplo, por uma troca de brinquedo. Aquele que é mais egoísta não vai querer deixar o outro brincar. Não, o brinquedo é meu. Vai querer bater no que é bonzinho e o bonzinho só vai chorar. Mas quando os pais têm uma cognição perfeita e saudável, o que vai acontecer? Eles vão chegar e vão instruir esses filhos. Olha, filho, você tem que entender o seguinte, que você também tem que ser mais forte. Você não pode ceder os impulsos do seu irmão. E olhe para você que é egoísta, você também tem que ceder. As coisas não podem ser só para você, entendeu? Mas só que quando essa mãe ou esse pai é narcisista, ele vai fazer essa diferenciação. E o que é que vai tornar um desses filhos o dourado? Aquele que parece mais com ela. E quem é que parece mais com ela? O egoísta. Ou seja, aquele egoísta ele vai tornar o filho dourado. E aquele que é o bonzinho vai ser escrachado porque ele é um ser fraco para ela. Você é fraco demais, com tudo você chora, você não serve para a vida, não. Agora, filhinha, não. É o que Virginia Costa bota até o nome, né? O Charity só me dá alegrias. Olha como ele parece comigo. Agora, a Jéssica não. A Jéssica é o jeito que é fraca. O cabelo puxou o pai, o rosto do pai. Você é feio, você é fraca. Então, esse filho que ele é o mais bonzinho, ele é mais calmo, ele tem mais tendência, se o pai for um facilitador também, né? E mais pro lado do pai, facilitador ali. E esse ser mais perverso, esse ser mais agressivo, esse vai se tornar o filho dourado. E aí que tá. O filho dourado vai receber todas as gratificações. Todas as gratificações, porque é aquele que mais se parece com ela. Mas só que essa mãe narcisista, ela não consegue enxergar a individualidade dos seus filhos. Se engana quem acha que consegue, porque esse filho dourado, ela enxerga apenas como uma extensão dela. É como se fosse ela fora do corpo. Então, essa criança, para ser adorada, ela vai ter que ficar sob as rédeas dessa mãe narcisista. Ou seja, é como se ela fosse um brinquedinho, que agora eu quero vestir você desse jeito, quero vestir você desse jeito e desse jeito, para que ela possa receber todas as gratificações. Esse filho dourado, por ter também uma baixa autoestima e necessidade de validação dos seus pais, ele é mais fácil de ser manipulável, ele vai ficar sob essa rédea desses pais. Ele vai fazer parte do ciclo de abuso também, porque ele está sendo valorizado. Ele está recebendo todas as bonificações que a mãe narcisista pode dar para o filho, todos os presentes caros, a melhor faculdade, é para o Charity. Agora, para a Jéssica, não. Para a Jéssica é pancada, é castigo, é tudo de ruim da família, é escolhido como bode expiatório. Você não presta. Porque quando a mãe escolheu, lá na despersonalização, ela escondeu o seu eu real para que ela ou a sociedade não perceba esse eu real dela, ela projeta tudo no filho bode expiatório. Então, tudo que ela é de ruim, que é o eu real, ela projeta nesse bode expiatório. Agora, o falso eu é o meu filho, é minha filha. Isso daqui é a minha perfeição. Olha como é que é o Charity. Olha como é que eu crio ele, sabe? E aí se engana quem acha que essa mãe ama o filho dourado, que ela não ama, como já disse, ela tem incapacidade cognitiva de amar. Ela não ama ninguém, a não ser ela mesma. Então é isso, né? Acho que a gente está conseguindo colocar um pouco do que é o narcisismo dentro do seio familiar. E o Neto agora deu uma finalizada assim com detalhes que eu até tinha esquecido. E toda essa dinâmica intrincada de uma maneira que quem está fora e até quem está dentro, eles em si, a família, ela entende o que acontece. Tanto que eles trocam de papéis, eles se mantêm, dão suporte um para o outro. No mesmo sofrimento, eles vão porque é família, então tem que manter a aparência lá fora também, né? Mas, Neto, a gente já está quase finalizando aqui o nosso horário. Eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, ter participado.
e ter colocado tanta informação relevante a respeito do assunto. Agradecer as pessoas que estão aqui, que estão nos ouvindo, participando aqui juntos. Charlene, fica à vontade de falar alguma coisa, depois o Neto também conseguir finalizar. Claro, Gi. Neto, mais uma vez aí te agradecer por aceitar nosso convite de última hora, porque foi praticamente de última hora aí, né? Faz tempo que, na verdade, estava comentando com a Gi de trazer sobre esse tema, que é um tema muito amplo, que, na verdade, uma hora é muito pouco para a gente discutir sobre isso, porque tem vários campos aí que a gente pode estar abrindo e formulando em relação ao narcisismo, mas não vai faltar oportunidade para uma próxima live também, para a gente abranger um pouco mais aí sobre o narcisismo. Obrigada a todos que assistiram, que acompanharam a live, tá? E agora eu passo a palavra para você, Neto. Fique à vontade. Temos mais algum tempo ainda ou está acabando? Temos mais 5 minutinhos. Pronto, para concluir essa questão, Cernei e Giane. Então, Gi, ainda tem a questão dessa mãe rivalizar com as filhas, né? Nós não tocamos nesse assunto. Então, as filhas mulheres, a tendência é que essas mães, elas rivalizem com essas filhas. E a tendência é que elas se conectem muito mais com os filhos homens. É a questão da Jocasta, né? Que aí nós vamos voltar para a questão edipiana lá de Freud. O que é que vai acontecer? Às vezes a gente até não entende essa dinâmica. Porque assim, quando você casa com um filho de uma mãe narcisista, essa mãe começa a invadir o seu lar, essa mãe começa a manipular todo mundo, essa mãe começa a querer que tudo seja do jeito dela. Às vezes você nem mesmo entende que o filho começa a dormir com a mãe, mas é por essa questão, tá? Outra questão também que nós não tocamos nesse assunto é esse pai, esse narcisista maligno, né? Como a mãe, ela tende a rivalizar com as filhas, esse pai, ele tende a ser agressivo com essas filhas, né? Justamente por essa questão dele ser machista. Então essa agressividade, não só no campo psicológico, mas também físico, tá? Ele quer colocar as filhas nessas rédeas dele, tem que ser tudo da forma que ele quer, o namorado é o que ele escolher, se não for o que ele escolher, você não vai namorar, e acaba envolvendo esses filhos num emaranhado de dívidas, num emaranhado de problemas emocionais. É uma bagunça só, que está tudo vinculado a uma família disfuncional narcisista. Como o Charlene falou, como o Gi falou, uma hora é muito pouco para a gente poder destrinchar. A gente acaba entrando no assunto, às vezes fica em falta com o outro. Precisava de no mínimo 5 horas aqui falando do narcisismo, né, para a gente chegar em vários pontos do que é realmente um transtorno de personalidade narcisista. Eu quero agradecer pelo espaço também, né, como o Charlene falou, de última hora, mas eu acredito que deu para a gente falar as questões principais. Agradeço também a Giane, e repito, agradeço a vocês pelo espaço, e agradeço também ao público que está aqui presente e assistindo. Show. Legal, gente. Obrigada, viu? Grande beijo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.